Olá, meus amigos internautas. O meu nome é Rubem da Silva Pereira e estou aqui para apresentar o nosso canal Quanta Luz. O objetivo do canal é divulgar os ensinamentos da doutrina espírita. Quando estamos estudando, nós aprendemos sobre as figuras geométricas e dentre as figuras geométricas estão os triângulos. Os triângulos são classificados quanto aos seus ângulos internos e quanto ao tamanho dos seus lados. O que nos interessa aqui são os triângulos classificados quanto ao tamanho dos seus lados. Quanto ao tamanho dos seus lados, os triângulos se dividem em equiláteros, isósceles e escalenos. Os escalenos são os que têm os lados iguais. Os isósceles são os que têm dois lados iguais e um diferente. Os escalenos são os que têm os lados diferentes. Vamos nos reportar aos escalenos. No estudo da doutrina espírita, há um livro cujo título é O Consolador, que o autor Chico Xavier Emmanuel apresenta o Espiritismo dizendo o seguinte: apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes são científico, filosófico e religioso. Qual destes aspectos é o maior? É lógico, importante, que a gente saiba que o mais importante e o maior deles é o aspecto religioso. Mais adiante ele continua: podemos tomar o Espiritismo, simbolizado deste modo, como um triângulo de forças espirituais, ou seja, o tríplice aspecto da doutrina espírita. O que significa tríplice? Quando nós consultamos o dicionário Aurélio nos diz que a tríplice é tudo aquilo que é composto por três coisas ou três elementos. E o que significa aspecto? Aspecto significa aparência exterior ou maneira pela qual algo ou alguém se apresenta. Em um outro livro, agora, cujo título é Fonte de Paz, em uma mensagem de título Sublime Triângulo, ele diz o seguinte: ciência, filosofia e religião constituem o tríplice triângulo ou tríplice aspecto da doutrina espírita, ou seja, constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as suas bases. E qual é a representação do sublime triângulo? A representação do sublime triângulo seria um triângulo equilátero cujos lados têm o lado filosófico, o lado religioso e o lado científico. Então, qual o papel de cada um desses aspectos? O filosófico tem o papel de instruir. O científico tem o papel de investigar. E o religioso, o de reformular interiormente o homem. O que diz cada um desses aspectos? O filosófico diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. O científico diz o seguinte: fé raciocinada só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o que diz o aspecto religioso? O aspecto religioso diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. É importante que a gente destaque que em muitos outros assuntos da doutrina espírita nós vamos encontrar um tríplice aspecto. Quer um exemplo? Quando nós consultamos o livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec,
nós encontramos uma definição maravilhosa do que é o Espiritismo. Ele diz lá: o Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como suas relações do mundo material com o mundo espiritual. Bom, então, o que nós estamos falando aqui é a respeito de algumas reflexões com relação à doutrina espírita. Muito bem. Então, olha só. Então, aí nós encontramos uma representação triangular, o estudo do espírito. O espírito é estudado através da natureza, da sua origem e do seu destino. Ou seja, de que ele é formado, de onde ele surgiu e qual o seu destino, ou seja, para onde é que ele vai. Na consulta ao Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus. A resposta dos espíritos com relação à caridade de amor ao próximo é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Logicamente que quando nós somos benevolentes, quando nós somos indulgentes, nós estamos perdoando, nós estamos fazendo o papel de perdoadores. Mais adiante, a doutrina espírita também estuda um tema extremamente interessante para as nossas reflexões. Exemplo, a ética. Para a ética, nós vamos nos reportar a um conselho de Paulo de Tarso, em Coríntios, quando ele diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, temos algumas coisas que a gente não faz mais porque não é mais do nosso feitio, não é mais da nossa personalidade. Mas a ética, ela nos remete a 3 palavrinhas mágicas, 3 palavrinhas interessantes. E as palavrinhas interessantes com relação à ética são: primeira, quero; a segunda, posso; e a terceira, devo. Então a gente observa que muitas das vezes, ou seja, todo dia a gente quer alguma coisa. Nós queremos dormir, nós queremos nos divertir, nós queremos trabalhar, nós queremos ir à praia, nós queremos assistir a um filme, nós queremos ir a outros momentos de lazer e assim sucessivamente. Ou seja, tudo isso aí eu quero, mas eu posso também. Se eu quero assistir um filme, eu vou assistir um filme e tal. Se eu quero ir à praia, eu vou à praia. Se eu quero participar de um jogo de futebol, eu posso participar de um jogo de futebol. Bom, e a terceira palavrinha, eu devo. Existem coisas que eu quero, ou que nós queremos, e que nós podemos. Mas existem algumas coisas que nós não devemos realizar. Por isso é que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Às vezes eu quero, eu posso, mas se não me convém, não se realiza. E isto se chama comportamento ético. Bom, outro tema interessante que a gente estuda na doutrina espírita é o tempo. O tempo, nós estamos envolvidos com ele a etapa inteira da nossa vida. Desde quando nós nascemos até quando nós morremos, nós vivemos envolvidos com o tempo. Mas o tempo, ele é dividido em 3 elementos também. Ou seja, o passado, o presente e o futuro. O nosso presente, segundo os ensinamentos da doutrina, depende do nosso passado. E o nosso futuro vai depender do nosso presente.
tudo que nós realizamos no momento vai repercutir no nosso futuro. Tudo que nós realizamos no passado está repercutindo no nosso presente. Ou seja, nós podemos ser felizes ou infelizes, dependendo da atitude ou da direção que nós dermos em nossa vida. Por isso, precisamos ter cuidado naquilo que fazemos agora, a fim de que o nosso futuro não seja comprometido, já que o nosso presente já está, de até certa forma, comprometido por conta daquilo que nós praticamos no passado. Outra coisa interessante é a gente perceber que existem 3 bens da pessoa individual. 3 bens da pessoa individual. E isso nós vamos estudar em um livro interessantíssimo chamado Filosofia Cósmica do Evangelho, de Humberto Roden. Ele diz lá que os bens da pessoa são exatamente 3. O primeiro, a riqueza. O segundo, a inteligência. E o terceiro, o corpo material. A riqueza é um bem que nem todo mundo tem. A riqueza é um elemento que ela está contida na mão de meia dúzia de pessoas privilegiadas. Por isso, nem todo mundo é rico. Outro elemento que é o bem da pessoa é a inteligência. Existem inteligências privilegiadas, existem inteligências medianas, existem inteligências não muito medianas, mas todos temos inteligência. Agora, a inteligência privilegiada já é algo também para meia dúzia de pessoas. Mas o terceiro e último bem da pessoa, a pessoa pode ser rica, pode ser inteligente, mas ou não, mas todos temos. Mesmo que sejamos ricos ou não, inteligentes ou não, o nosso corpo todos nós temos. E olhem só, as nossas misérias vão depender daquilo que nós fizermos com esses 3 elementos que são os bens da pessoa. Se a gente usar bem a riqueza, se a gente usar bem a inteligência, se a gente usar e cuidar bem do nosso corpo, que precisa de muitos cuidados, precisa ser higienizado o tempo todo dia, aí sim nós teremos uma vida relativamente feliz. Se nós usarmos um desses 3 elementos de forma negativa, nós com certeza arcaremos com as consequências das atitudes que nós tomarmos com qualquer um destes elementos, ou com 2 deles, ou com um número total deles. Portanto, precisamos ter cuidado. Quando nós consultamos o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, lá ele diz na questão 27, que existe um elemento chamado princípio de tudo que existe. E este elemento chamado princípio de tudo que existe, nós denominamos de Trindade Universal. O que é Trindade Universal? Trindade Universal é também composta de 3 elementos, como se fosse um triângulo com 3 lados e cada lado com a sua denominação. Primeiro lado, ou primeira denominação, Deus. O segundo elemento, Espírito. E o terceiro elemento, matéria. Então, tudo que existe no universo surge, é criado ou emerge destes 3 elementos. Logo, tudo que a gente imagina e o que a gente não imagina de criado surgiu desses 3 elementos, que é chamado a Trindade Universal. Bom, também na natureza existem trios que a gente estuda também,
muda também conforme a medida do tempo. Exemplo, o dia ele é composto de 3 elementos, ou de 3 fases, chamadas manhã, tarde e noite. A manhã compreende um período, a tarde compreende outro período e a noite compreende outro período. Mas esses 3 elementos fazem parte da nossa vida. Então nós podemos observar que existem muitos assuntos da doutrina espírita que têm um tríplice aspecto, que a gente poderia inclusive classificar esses elementos trinos como se fosse um pequeno triângulo equilátero, que cada lado tem as suas denominações, tem os seus elementos que compõem esta trindade. Por isso, meus amigos, este era apenas um apanhado daquilo que nós estudaremos na doutrina espírita, daquilo que nós divulgaremos neste nosso canal, a fim de que quem quiser se interessar pelos assuntos, pelos estudos e pelo conhecimento da doutrina, é só entrar no nosso canal, que a partir de agora nós traremos muitas ideias, muitas informações com relação a todos estes elementos. E agradeço a atenção de vocês, espero que a gente encontre nas próximas conversas e nos próximos bate-papos. Tchau, até a próxima.